Fala pessoal, hoje atendendo pedidos, eu tô fazendo um vídeo tipo spin-off de Game of Thrones para contar para vocês um pouco mais sobre a cidade de Braavos, a cidade secreta de Game of Thrones. Vamos lá? Braavos é a cidade livre que fica no canto mais a noroeste do Essos, no meio das águas de uma laguna cercada de neblina. É a cidade mais jovem das cidades livres e provavelmente é a mais poderosa delas. Braavos foi fundada originalmente por escravos e a história dela está enraizada num único desejo, que é o desejo de ser livre. Ela foi criada em segredo e nesse início escondido da cidade, ela teve pouca importância para o resto do mundo em geral. Mas ali na moita, ela foi ficando cada vez mais poderosa e crescendo, até atingir um poder quase sem rival. A cidade não é governada por nenhum rei ou príncipe. Na verdade, o governo pertence ao Senhor do Mar, que é uma pessoa escolhida pelos magísteres e chaveiros da cidade. E a escolha do Senhor do Mar vem de um processo tão complicado e misterioso que só eles lá entendem. Os magísteres são como se fossem os senhores da cidade, as pessoas mais ricas, tipo os senhores feudais lá de Braavos. E os chaveiros, eu já vou chegar lá. Lá do seu palácio junto ao mar, o Senhor do Mar comanda uma frota de navios roxos. Portanto, em qualquer parte do mundo, se você vê um navio roxo chegando, pode saber, é de Braavos. Braavos foi fundada por fugitivos de um comboio de navios que estava saindo de Valíria para ir até uma colônia recém-estabelecida nos Sótoros. Lembra dos Sótoros? Vamos lá no mapa ver. Então, pessoal, os escravos estavam saindo daqui de Valíria e vindo para o sul, até os Sótoros. Mas eles nunca chegaram aqui ao destino deles. No meio do caminho, eles tomaram o navio e subiram. Foram lá para o norte, atravessaram o braço partido de Dorne e foram subindo até o noroeste e chegaram em Braavos. A história afirma que um grupo de mulheres escravas profetizou onde eles encontrariam abrigo, que seria numa laguna distante, atrás de uma parede de montanhas coberta de pinheiros e pedras marítimas, cobertas por névoas frequentes que escondiam a cidade dos olhos dos senhores valerianos que passavam por cima, montados nos dragões. E essas mulheres eram sacerdotisas que foram chamadas então de cantoras da lua. Por causa disso, o templo dos cantores da lua na cidade de Braavos é o maior de todos eles. E por que Braavos é uma cidade fundada por escravos que tinham várias nacionalidades, várias etnias? Eles criaram um lugar onde todos os deuses tinham o que lhe era devido. Todas as religiões eram aceitas e nenhuma podia se sobrepor sobre a outra. E essas pessoas se autodenominaram então Braavosi. Braavosi é aquele natural de Braavos. E eram escravos de todo tipo. Eram escravos soldados, cuja arte era lutar. Eram escravos de cama, cuja arte era dar prazer. Eram escravos domésticos, amas, tutores, cozinheiros, enfim. Tinham artesãos, carpinteiros, pedreiros, tecelões, era toda sorte de gente. E porque cada um falava uma língua, eles adotaram o valeriano, que era a língua dos antigos senhores, como a língua comum deles, para que eles pudessem se comunicar melhor. E é lógico também que, como eles tinham arriscado a vida pela liberdade, a primeira lei de Braavos era que ali ninguém ia ser feito de escravo. Ninguém ia ter um escravo também. Essa laguna onde Braavos foi construída, à primeira vista parece ser um lugar pouco convidativo, sombrio, imagina. Uma cidade que é coberta de névoa, que fica escura por causa disso. Realmente não é um lugar assim que dá vontade de você ir, mas era uma cidade muito rica porque essa mesma laguna fornecia comida, era muito rica em peixes, em mariscos, além de, claro, ser protegida, né? Porque ela ficava atrás de ilhas periféricas e por cima coberta pela névoa. Além disso, as ilhas eram bem arborizadas e as montanhas de Braavo eram muito ricas em metais, chumbo, estanho, ardósia. Então a riqueza não faltava.
Entre esses mariscos que os Braavosi pescavam, existia um caracol que fornecia uma tinta púrpura. Com essa tinta, os Braavosi pintavam os navios para camuflar, porque eram os mesmos navios em que eles tinham fugido de Valírio. Então, se eles fossem navegar, os valerianos ou qualquer outra pessoa de outra parte do mundo que conhecia os navios valerianos podiam reconhecer. Portanto, eles pegavam esses caracóis e pintavam eles de roxo para poder camuflar. Logo, isso se tornou uma tradição. Então, os navios de Braavos são conhecidos pela cor púrpura que é fornecido por esse caracol. E à medida que o tempo foi passando e esses escravos foram perdendo um pouco o medo que eles tinham de Valíria e depois foram morrendo e sendo substituídos pelos seus filhos, Braavos começou a comercializar com outras partes do mundo. Mas por muito tempo, os navios Braavosi carregavam cartas de navegação falsas e mentiam sobre o porto de origem deles. Portanto, Braavos, por mais de um século, ficou conhecida como a Cidade Secreta. Apesar das suas origens humildes, Braavos se tornou a cidade mais poderosa das 9 cidades livres e também a mais inexpugnável, porque além da muralha de montanhas que cerca a cidade, ela tem uma muralha de navios também, como nenhuma outra cidade no mundo conhecido possui. A entrada de Braavos, inclusive, é um arco na montanha, onde em cima dela fica um titã gigantesco. Tem mais de 120 metros de altura acima das montanhas. Vamos dar uma olhada no titã. Esse é o titã de Braavos, construídos por 3 gerações de pedreiros. As pernas e o baixo torso são de granito negro, envolto numa saia plissada de bronze, com cânhamo tingido de verde no lugar dos cabelos. É uma visão que dá bem medo de noite, porque até nos olhos dele tem fogo. Olha, são fogueiras. Braavos é também uma das maiores cidades portuárias do mundo conhecido de Game of Thrones. Os Braavosi atracam num porto chamado Porto Púrpura, mas as outras pessoas usam um porto chamado Porto de Hagman, que é mais pobre, mas também é incrível. E Braavos também é um lar de um dos bancos mais poderosos do mundo conhecido, que é o Banco de Ferro. A história do Banco de Ferro começa junto com a história da cidade. Quando os escravos, aqueles recém-fugidos de Valíria, chegaram em Braavos, eles pegaram todos os poucos pertences de valor que eles tinham e esconderam em minas de ferro, para manter eles a salvo de ladrões e piratas. E aí, à medida que a cidade ia crescendo, mais coisas eles iam colocando nessas minas. Até que o tesouro era tanto que os Braavosi começaram a emprestar para os seus conterrâneos menos afortunados. E assim nasceu o Banco de Ferro, que tem renome em todo o mundo conhecido, no Westeros, no Essos, em todo lugar. Reis, príncipes, todo mundo busca empréstimo do Banco de Ferro de Braavos. E quem não paga suas dívidas paga um preço muito alto e às vezes com a própria vida, porque o Banco de Ferro manda assassinos atrás dos seus devedores. O lema do Banco de Ferro é: o Banco de Ferro terá o que lhe é devido. Esses assassinos são chamados os Homens Sem Rosto. São homens que não são ninguém. Quem não paga o Banco de Ferro recebe a visita do Homem Sem Rosto. Eles usam de artimanhas tão bem calculadas que às vezes quem morre nem percebe que morreu. Aqueles que acompanham a história conhecem o Homem Sem Rosto, que é o Jaqen H'ghar, aquele que agora é o mestre da área lá em Braavos. E os chaveiros, gente. Os chaveiros são os guardiões do Banco de Ferro. São uma das pessoas mais importantes de Braavos, porque eles guardam uma das instituições que fazem da cidade uma das mais ricas do mundo conhecido. São eles, portanto, que junto com os magísteres, que são os senhores, as pessoas que têm dinheiro lá em Braavos, são eles que elegem o Senhor do Mar também. Braavos é uma cidade em que ninguém está a mais do que poucos metros da água. Imagina Veneza. Braavos é tipo uma Veneza. É cheio de canal. E, inclusive, se locomover pela cidade é muito mais fácil por barco do que a pé. Então, Braavos é uma cidade incrível, gente. Conhecida pela arquitetura, com seus templos de todos os deuses, templos dos adoradores dos cantores da lua, templo dos adoradores do deus da luz, que é o Holor, templo dos adoradores dos sete deuses, que a gente ainda vai falar ao longo da história, templo dos adoradores do deus afogado, que é lá de Pai, que vocês ainda não conhecem porque eu ainda não falei. E Braavos também é conhecido pelas suas cortesãs. As cortesãs são procuradas não só pela beleza e pelo prazer que elas dão para os homens, mas também pela inteligência. As cortesãs em Braavos são formadoras de opinião. Inclusive, elas aconselham príncipes, aconselham chaveiros, aconselham os magísteres,
aconselham os capitães que chegam lá para procurá-los. Então ser cortesã ali é motivo de orgulho. E além delas, tem também os lendários dançarinos da água. Quem lê o livro, quem já viu o seriado, deve lembrar do Círio Forel, que foi aquele cara que ensinou a Arya lá no comecinho, lá em Porto Real, a lutar com a espada dela. Então, os dançarinos da água são os espadachins de Bravos. Eles são diferentes lá dos espadachins dos Sete Reinos, porque as espadas deles são mais finas, são mais leves e o estilo de luta deles é mais leve. E o maior dos dançarinos da água, o maior, portanto, dos espadachins de Bravos, é chamado Primeira Espada e é aquele que protege o Senhor do Mar, que acompanha ele em todos os lugares que ele vai, em todas as conferências que ele faz, ou seja, é um cara muito importante em Bravos. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e curtido de conhecer um pouco mais sobre a história de Bravos. Eu acho muito interessante, é a cidade que eu acho, assim, mais incrível de toda a história. Valeu pela atenção e até a próxima!